Bom, então eu dei um título fazendo ciência de alto impacto, né? Quer dizer, por que esse título, né? Bom, fazer ciência todos nós fazemos, né? Agora, é muito importante que você tenha uma ciência que possa ser vista pelo maior número possível de pessoas. Então, daí é que vem o chamado alto impacto. Isso, em pessoas, eu digo, não só outros cientistas, mas também público em geral, tomadores de decisão, e vai por aí afora. Bom, aí me pediram também para falar um pouco da minha história pessoal, né? Como é que eu me formei como cientista e assim por diante. Bom, eu venho de uma família que é bastante pobre, que morava na periferia da cidade de São Paulo, né? No Jardim Tremembé, lá na zona norte de São Paulo, e eu sempre estudei em escolas públicas, né? E elas eram excepcionalmente boas, né? Então, por exemplo, o Colégio Sedom, em Santana, onde eu fiz meu ensino médio, era considerado, na época, uma das escolas de melhor qualidade da cidade de São Paulo, né? Bom, e depois eu prestei vestibular para física na USP. Então, eu entrei na física da USP, quando, na verdade, o Brasil estava em processo de redemocratização, e com isso eu trabalhei bastante no movimento estudantil, porque isso eu vou deixar mais claro lá no final, quer dizer, além da gente ser cientistas e pesquisadores, nós também somos cidadãos que devemos nos preocupar com os rumos do nosso país como um todo, né? Então, eu trabalhei muito intensamente no movimento estudantil, politicamente, durante a minha graduação, e depois eu fiz mestrado em física nuclear no Instituto de Física da USP. Mas quando eu terminei o meu mestrado em física nuclear, que é ciência muito básica, né, veio um questionamento para mim de que eu queria algum tipo de ciência que pudesse trazer benefícios, no mínimo, mais rápidos e mais diretos para a sociedade como um todo, né? Ciência básica é igualmente importante, né, para o desenvolvimento científico e tecnológico de qualquer país, mas eu tinha digamos assim, uma tendência maior para trabalhar com a questão de física aplicada. E, no caso, eu escolhi a questão de física aplicada a questões ambientais, né? Então, desde aquela época, há quase 40 anos atrás, quer dizer, as questões ambientais não estavam tão na agenda como elas estão hoje. Então, era meio inovador, era muito arriscado, era uma área nova, e isso trouxe uma série de dificuldades adicionais para mim estruturar a minha carreira. E depois disso, eu resolvi, então, fazer doutorado em física da poluição do ar, estudando problemas de poluição do ar em São Paulo, com as queimadas na Amazônia e assim por diante. Então, basicamente, a minha carreira, digamos assim, até o doutorado, foi mais ou menos nessa questão. E aí, alguns pontos que eu acho que é importante a gente discutir, né, nesse webinário. Primeiro, é que sorte é muito, tá? Você tem que ter sorte na vida para você poder escolher os caminhos corretos, né? E é uma das grandes sortes que eu tive várias. A primeira delas foi que, durante o meu doutorado, eu participei de um experimento na Amazônia que foi coordenado pelo Prêmio Nobel de Química Paul Crutzen, sobre impactos de queimadas da Amazônia no clima. Gente, há 40 anos atrás, isso era uma coisa que ninguém sequer imaginava que pudéssemos ter algum resultado positivo. Então, eu de cara entrei num tema que era muito arriscado, né? Isso hoje é mais difícil de fazer, mas naquela época era relativamente simples de fazer. E trabalhando com um prêmio Nobel, você percebe muito mais facilmente o potencial de dimensão de crescimento científico em particular área. Então, depois que eu terminei o meu doutorado, eu fui fazer pós-doc na Universidade de Antuérpia, na Bélgica, em outra área, da análise de partículas microscópicas e nanopartículas, utilizando microscopia eletrônica de varredura, utilizando lasers para fazer
laser ablation, que a gente chama das partículas, para estudar a composição orgânica dessas partículas, coisa que era muito, muito novo naquela área. Depois disso, eu fiz vários outros trabalhos de pós-doc na Universidade de Estocolmo, na Suécia, em Lund, também na Suécia. Trabalhei aí com a parte de sensoriamento remoto na NASA Goddard Space Flight Center e também depois na Universidade de Harvard. Então, é interessante a gente ver que cada um desses lugares que eu trabalhei fora do Brasil, eles eram de áreas diferentes. E isso é um indicativo de que você deve sempre trabalhar para ampliar os seus horizontes, trabalhando em áreas inovadoras e áreas diferentes do que você já está acostumado a fazer, né? Isso é arriscado, mas pode ter certeza que isso pode trazer benefícios muito, muito importantes para a sua carreira. Aí, depois desses trabalhos de pós-doc, eu voltei para o Instituto de Física, fui contratado como docente e pesquisador, e o Instituto de Física, como a maior parte dos institutos e departamentos das nossas universidades, são muito tradicionais. Então, eles olham áreas novas e inovadoras de pesquisa quase sempre com desconfiança. Então, fazer física de qualidade naquela época era trabalhar com física de partículas, física teórica, fenomenologia de física, e vai por aí afora. Aí, de repente, vem alguém estranho e esquisito trabalhando com física do meio ambiente, né? Isso fez com que eu tivesse que enfrentar muitas barreiras difíceis, né? Mas foi com muito sucesso que eu consegui atravessar essas barreiras, porque todos achavam que o que eu estava fazendo era uma ciência de segunda categoria. E depois, no final, hoje há um reconhecimento total de que é mais do que primeira categoria as questões ambientais e climáticas, né? E eu sempre trabalhei na minha carreira, em toda a carreira, com a Amazônia. E trabalhar com entender como funciona o ecossistema amazônico foi chave na minha carreira, né? E também eu peguei logo no início, digamos assim, a questão das mudanças climáticas, que há 40 anos atrás era alguma coisa muito remota, digamos assim, não é como hoje, que está na ordem do dia, nos jornais, nos telejornais da televisão, nas revistas científicas e assim por diante. Então, você ter sorte de se engajar numa área que seja bastante promissora é bastante positivo para a sua carreira, e foi o que acabou acontecendo com a minha carreira científica, né? E uma das coisas, não é a única, talvez nem a mais importante, né, que caracteriza a sua carreira científica é a sua produção, quer dizer, aonde você publica e como você publica, né? Então, por exemplo, aí está, ao longo dos últimos 10 anos, né, a minha produção científica, quantos papers internacionais eu publico por ano. Você vai ver que, em média, eu publico cerca de um paper a cada 15 dias ao longo dos últimos 10 anos, né? É um grau de publicação muito, muito elevado, muito acima da média brasileira. E tem uma série de razões pelas quais foi possível você desenvolver uma carreira científica com esse alto número de publicações e, em particular, um número grande de publicações em revistas de alto impacto como Science, né? Então, atualmente, no Google Scholar, eu tenho mais de 60 mil citações, e o meu índice H, que mede o número de publicações que tem alto número de citações, é 14, que é um dos índices H mais altos do Brasil e um dos mais altos do mundo, né? Então, ultrapassar a barreira de índice H100, você tem que ter pelo menos 100 papers que tenha mais do que 100 citações, realmente difícil, mas vocês vão ver que, no meu caso, foi relativamente fácil por uma série de circunstâncias, né? E o Google Scholar é uma desses mecanismos. Cada mecanismo de
de coletar informações sobre citações tem peculiaridades diferentes. No Research ID, por exemplo, eu tenho mais de 50 mil citações e vai por aí afora, né? Mas citações somente não é o que é importante na nossa carreira, né? E, no caso em particular, eu tenho 27 papers publicados até agora na família das revistas Science e Nature. Por que eu digo família de revistas? Porque há 10 anos atrás só existia a revista Science, a revista Nature, e de alguns anos para cá houve uma diversificação com novas revistas associadas a cada uma dessas revistas principais, né? Então, por exemplo, esse primeiro trabalho que eu coloquei aqui, né, é que a Science me pediu para escrever um editorial, né, o que é raro também, né, numa revista Science, em particular, pedir editoriais para pesquisadores não de países desenvolvidos, né, sobre a questão de como trabalhar em cooperação na pesquisa amazônica, né? Isso ocorreu no momento crítico do Brasil, quando, na última mudança de governo, havia sérias questões sobre a manutenção da vigorosa pesquisa científica na Amazônia, e então a Science me pediu que escrevesse um editorial, né? Uma outra questão, outro editorial importante que eu escrevi foi a questão de você quebrar os limites na pesquisa climática. Então, isso é muito importante, porque você tem, particularmente sendo um cientista de países em desenvolvimento, que quebrar uma série de questões que amarram o desenvolvimento da ciência em países em desenvolvimento, e esse texto discute essa questão. E aí eu coloquei aqui, por exemplo, né, alguns trabalhos na Science, por exemplo, esse trabalho 14 que está aqui, né? Deixa eu pegar o meu laser point aqui, né? Este trabalho aqui é sobre o impacto de queimadas no sistema climático terrestre, né? Esse paper tem quase 3.000 citações até hoje, né? Então, vejam que a temática se tornou uma temática extremamente importante, porque esse paper foi publicado há mais de 12 anos, 13 anos atrás, mas ele é extremamente atual até hoje, né? Onde vocês veem o aumento das queimadas por causa das mudanças climáticas nos Estados Unidos, Europa, China e assim por diante, ocorrendo a olhos vistos. Então, é um paper que, apesar de ter 12 anos, a temática dele é tão atual quanto, digamos assim, se ele tivesse sido publicado ontem, né? O meu primeiro trabalho, os 2 primeiros trabalhos na revista Science, eu publiquei 2 trabalhos no mesmo volume da Science, são esses 2, né? Analisando o papel de partículas de aerossóis tem no ciclo hidrológico da região amazônica, né? Então, o que as emissões de queimadas impactam na chuva da região amazônica. Isso era um tema que nunca ninguém tinha trabalhado antes, e a gente teve sorte de publicar este trabalho na Science, que tem mais de 1.700 citações. No mesmo volume da Science, eu publiquei esse outro trabalho sobre a formação de aerossóis orgânicos secundários através das emissões das plantas, das árvores. Essas árvores na Amazônia emitem isopreno, que é um gás que se transforma em partículas, que nucleia gotas de nuvens e que realimenta a chuva para a própria árvore que emitiu esse gás, que é o isopreno. Então, isso é uma coisa que, na época, ninguém tinha ideia que uma floresta pudesse controlar o próprio clima sobre ela. E esse foi um trabalho extremamente inovador. E veja que aqui você vê que há uma interdisciplinaridade e um número muito grande de autores de diferentes países. Danny Rosenfeld é de Israel, a Menhat Andrea é da Alemanha, 4 brasileiros, a Carla Longo
foi uma das minhas estudantes, que teve uma carreira brilhante posteriormente, e assim por diante. E esse com um grupo de pesquisadores da Bélgica e da Alemanha, né? Alguns trabalhos mais novos, por exemplo, né, desse da Science de 2018, continuou essa linha, estudando o papel de aerossóis na convecção, que fazem aquelas nuvens serem extremamente vigorosas na Amazônia. E, por último, tem um paper publicado há 2 anos atrás, que aí analisa o impacto da poluição de queimadas na saúde da população amazônica. Então, agora, não só o impacto no ecossistema, mas na saúde das pessoas. Então, você vê que você tem que trabalhar num ramo altamente interdisciplinar, onde a química, a física, a biologia, os impactos na saúde, a medicina, a fisiologia vegetal, fisiologia humana, estão todos envolvidos só nesses 5 ou 6 trabalhos que eu mencionei para vocês, né? E, agora, para a gente ir terminando essa primeira etapa, né, é fundamental você sempre escolher cuidadosamente um tema de pesquisa que ele tem que ser promissor para o futuro da ciência, né? Isso não acontece com todos os temas possíveis de pesquisa. Então, você olhar para o futuro de uma área é sempre muito importante, porque, como eu falei, há 40 anos atrás, não existia praticamente ninguém trabalhando com o clima e com a biosfera da Amazônia. Você contava, talvez, em 10 pesquisadores no Brasil trabalhando nisso, e, felizmente, essa área explodiu do ponto de vista de relevância científica e relevância do ponto de vista de publicações internacionais. Para isso, as questões das parcerias nacionais e internacionais, elas são absolutamente essenciais. É crucial entender que hoje ninguém mais faz ciência sozinho. Isso não existe mais, né? Ciência é uma atividade cooperativa, né? E se você pegar nos quase 460 papers que eu publiquei e olhar quantos coautores eu tenho pelo menos uns 4.000 coautores diferentes, talvez de mais de 70, 80 países diferentes. Então, esta questão das parcerias é fundamental, né? E mais ou menos 95%, talvez até mais, 98% dos papers que eu publiquei têm coautores estrangeiros, por causa desta visão, de que parcerias internacionais, sem isso, dificilmente você vai conseguir fazer uma ciência que seja competitiva. Outra questão muito importante é a questão do que a gente chama hoje de ciência aberta, né? Todos os dados que eu sempre coloquei, desde o início da minha carreira, eu sempre fiz questão de deixar esses dados livremente disponíveis, né? Isto multiplica em muito o número dos seus potenciais parceiros, né? Em geral, quando você faz uma campanha de medida de dados na Amazônia, você publica uma fração muito, muito pequena dos dados que você coletou, 5%, 10% no máximo, né? E aí é importante você entender que esses dados que você coletou foram pagos com recursos públicos, foram pagos com da população, não é um recurso seu. Então, esses dados não são seus, esses dados têm que ser compartilhados com a sociedade, onde aí inclui a comunidade científica nacional e internacional. Então, eu fortemente recomendo que vocês coloquem todos os seus dados abertos para a comunidade. Isso é uma prática que está se tornando, felizmente, cada vez mais constante, e ele traz parcerias muito, muito boas, né? Outra coisa, sempre faça um esforço para você publicar em jornais que tenham acesso aberto, ou seja, que tenham acesso pelo maior número de pesquisadores, né? A Science tem um jornal de livre acesso, né, com ótima qualidade, que chama Science Advances, além da revista Science em si, e a revista Science, todos os pesquisadores brasileiros têm acesso
por causa do site de publicações da CAPES. Então, isso multiplica em muito o número de citações do seu trabalho, isso multiplica em muito o quão útil o seu particular trabalho pode ser para o avanço da ciência do ponto de vista global. Então, essa questão de você tentar sempre fazer publicação em revistas que tenham acesso aberto é importante. Outra questão importante é que todos os alunos que eu tenho, eles fazem estágio sempre fora do Brasil durante o seu doutorado. Então, a questão da internacionalização é muito importante que você comece o mais cedo possível. E nada como um aluno que faça um estágio sanduíche por 1 ano ou mesmo 6 meses num laboratório onde as pessoas têm uma cultura diferente da nossa aqui no Brasil, você amadurece como cidadão, você amadurece como pessoa e você cresce profissionalmente. Então, a questão da internacionalização da pesquisa é absolutamente chave. Outro ponto importante é a questão ética em pesquisa, né? Pouca gente fala disso, mas a ética em pesquisa é absolutamente fundamental e você ter um comportamento ético é absolutamente fundamental. Eu tive também muita sorte, né, de trabalhar no painel intergovernamental de mudanças climáticas, o famoso IPCC, que a cada 5 ou 6 anos solta relatórios periódicos sobre a questão, fazendo uma síntese da questão das mudanças climáticas, né? Isto você aprende muito participando desses painéis internacionais. Você aprende, por exemplo, por que um determinado pesquisador dá uma ênfase particular para um aspecto que você nunca prestou atenção, e assim por diante. E eu também tive sorte de ser membro de muitos painéis internacionais da Organização Meteorológica Mundial, Organização Mundial da Saúde, academias de ciência, e vai por aí afora. E há 25 anos eu sou membro dos comitês de coordenação científica da FAPESP. A FAPESP foi fundamental na minha carreira. É muito mais fácil você ter uma carreira científica quando você tem recursos financeiros para isso, né? E para quem é do estado de São Paulo, a FAPESP realmente ajuda muito. Eu tive bolsa de iniciação científica da FAPESP quando eu tinha 20 anos de idade, eu tive bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, bolsa de pós-doutorado, e depois do meu pós-doutorado eu coordenei 6 grandes projetos temáticos da FAPESP. Isso me garantiu eu sempre ter recursos mais do que suficiente para poder trabalhar, que é uma coisa diferente da realidade da maior parte dos pesquisadores brasileiros. Então, nós precisamos lutar para que haja mais recursos constantes para os pesquisadores, para que a ciência seja uma política de Estado, para que a gente efetivamente possa ter um número grande de pesquisadores que possa conseguir fazer planejamento para 10 anos, 15 anos, daqui a 20 anos, e poder executar esses planos, né? E também a comunidade acadêmica, a participação na comunidade acadêmica é muito importante. Então, eu sou há bastante tempo membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, da World Academy of Science, que é a Academia de Ciências Mundial. Há várias décadas eu sou membro dessas academias. Isto facilita muito você ter acesso a informações sobre a fronteira da ciência, para onde essas academias estão recomendando nos seus relatórios de análises que deve ser a fronteira da ciência. E, atualmente, eu também sou vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Isso tem a ver muito com o trabalho de engajamento no avanço científico do país como um todo. Então, eu acredito que esse engajamento é extremamente importante. Então, acho que é importante enfatizar, por último, a questão que a ética e a integridade na ciência é fundamental para a carreira de
um de nós, né? Isso deve ser incorporado no seu dia a dia, através de um respeito total que você possa ter para os seus colegas. Inclusive, pode discordar de você, é sempre melhor você ter alguém discordando de você do que alguém concordando com você. Você aprende mais com as discordâncias do que alguém dizer, olha, você está totalmente certo, né? E esse respeito tem que ser estendido aos alunos, que tem muito para ensinar para os professores. Eles podem ter um ponto de vista radicalmente diferente do seu, te alertar para pontos que você não tinha pensado, porque o mecanismo analítico deles é certamente diferente do seu. Então, preste atenção no que os seus alunos têm para te ensinar como pesquisador. E funcionários que dominam muito das componentes técnicas, que hoje se tornou tão específico que é difícil dominar todos os instrumentos que fazem medidas complexas em aviões, navios, em torres na Amazônia, e o papel do suporte técnico dos funcionários é fundamental. E a gente não pode esquecer que o engajamento com a sociedade é sempre muito importante, porque, além de cientista, cada um de nós também somos cidadãos. A gente tem um papel muito importante na nossa sociedade. Você lembra que as pesquisas mostram que os cientistas e os pesquisadores estão entre as profissões e as carreiras mais reconhecidas pela população do Brasil. Isso não é à toa, né? E isto leva você a entender que, além de pesquisador, você é um cidadão, e o engajamento com as lutas da sociedade é sempre muito importante. E eu trabalho com a comunicação de ciência, ou seja, levar a ciência não só publicando papers, mas também levar a nossa ciência para podcast, para palestras em colégios de escolas públicas, para o segundo grau, palestra para crianças, né, que estão entrando na fase de aprendizado e têm uma curiosidade enorme para saber como o mundo funciona e assim por diante. É muito importante para cada um de nós. E o trabalho como cientista, vários de vocês percebem, é um trabalho duro, é um trabalho difícil, é um trabalho intenso e que consome muito a gente. Então, ele requer um trabalho de dedicação extrema à ciência, muitas vezes em prejuízo até da nossa vida pessoal. Então, isso a gente sente, todos nós sentimos bastante, mas realmente você não vai fazer uma carreira científica de sucesso sem fazer realmente sacrifícios. Se você fizer este conjunto de ações, você ter alto número de publicações e alto número de citações e papers em Science, por exemplo, na verdade, vem automaticamente como consequência desse conjunto de atividades que eu estava discutindo para vocês. Então, gente, isso era o que eu tinha para colocar, e é sempre importante a gente perceber que a interação é muito mais importante do que uma via de um único caminho do pesquisador para quem está vendo um webinário ou para quem está vendo, assistindo a uma palestra ou assim por diante. Então, é muito importante fazer ciência como uma via de dois caminhos, o caminho de ida e o caminho de volta. E, em geral, a gente deve estar muito mais atento ao caminho de volta para aprender cada vez mais. A nossa profissão, na verdade, não é fazer ciência, mas é aprender como funciona o universo. E esse aprendizado pode vir de uma criança, pode vir de um cidadão no meio da rua, pode vir dos seus colegas de trabalho, de um aluno de iniciação científica e assim por diante. Então, essa questão interativa é muito importante, e eu estou aqui para discutir agora o que vocês tiverem interesse de discutir. Obrigado pela atenção, gente. Professor Paulo, muito obrigada. Eu acho que é a primeira vez que eu fico sem perguntas, porque o senhor conversou de uma forma tão explícita, tão direta com a gente, né? Porque eu sempre faço a pergunta no final, qual o conselho para o jovem pesquisador? Mas o senhor abordou o conceito de comunidade, de vivência, né, de pesquisa de uma forma tão interessante que eu realmente fiquei sem palavras, né? Mas é sempre interessante
enfatizar com o senhor, né? Mais algum conselho, por exemplo, para o jovem pesquisador? Porque hoje eu, como estou muito inserida nessa área de conversar com os pesquisadores, com a própria Sim. CAPES, né? Conversando com os editores como a Science, por exemplo, eu vejo que há dúvidas e que há medos, né? Nossa, mas hoje eu trabalho em empresas, né? Mas eu ainda tenho vontade de ser pesquisador. Hoje eu sou professor. Como que eu começo a pesquisa? Ou eu sou estudante. A pesquisa para mim parece um termo muito longínquo, né? Como que eu posso começar a fazer essa pesquisa? E eu sei que há profissionais como professores orientadores e como bibliotecários que o ajudarão nesse passo. Mas na opinião do senhor, né? Qual seria uma palavra de motivação a esses jovens pesquisadores que são tão necessários no nosso país e na América Latina hoje? Olha, Camila, primeiro eu gosto muito da palavra conselho. Eu acho que conselho não se aplica aqui, né? Conselho vai de um lado para o outro, quando, na verdade, a solução dessas questões vai pela interação, né? Não é alguém falando para outro alguém. A gente tem que interagir, escutar. Nossa tarefa principal é saber escutar, não é saber falar, né? Então, é através da interação. Cada um vai achar o seu próprio caminho, né? Quer dizer, o caminho que eu segui pode não servir para o pesquisador X, Y, para qualquer um que está nos escutando ou que vai nos escutar no YouTube. Quer dizer, a gente tem que ser humilde, tem que ser modesto, entender que a gente não é dono da verdade, nós não temos que dar conselho para ninguém, né? A gente pode contar uma opinião pessoal, né, sobre como é que a gente desenvolveu a nossa carreira, mas cada pesquisador vai escolher a sua própria maneira de ter saliência na sua própria área de pesquisa, né? Nós temos aqui, eu estou vendo que tem uma pergunta, Leonília, sobre que a área de pesquisa se influencia no índice de publicações, etc. e tal. A resposta clara é sim, influencia muito. Então, por exemplo, eu trabalho na área ambiental. A área ambiental, sem um trabalho interdisciplinar, não tem saída, né? É uma área intrinsecamente interdisciplinar. E se você olhar, gente, é importante vocês perceberem essa dica. Todas as áreas de ciência de fronteira são interdisciplinares. Esse é um ponto importante, né? Então, esquece física, química, biologia, matemática. Na verdade, eu uso tudo isso que eu estou falando no meu dia a dia. Métodos matemáticos, estatísticos avançados são necessários. Eu preciso entender como funciona a fotossíntese de um estômato, de uma folha na Amazônia, para poder entender como é que partículas chegam na estratosfera. Eu tenho que entender de meteorologia para saber como é que a advecação e o transporte modificam as propriedades atmosféricas e vai por aí afora, né? Então, a área ambiental é fascinante, particularmente porque eu acho que estimula muito esta questão de interdisciplinaridade que eu acho é chave na ciência. Esquece física, esquece química, e a gente tem que formar são bons cientistas, não bons físicos, não bons químicos ou não bons biólogos. Perfeito, perfeito, professor. Até pelo pouco tempo, a gente precisa segurar um pouquinho aqui as perguntas, mas eu estava explicando para eles que nós vamos enviar um link para passar as informações sobre o evento, o que eles acharam, colocar novos temas, né? Porque esse foi um tema sugerido também para a gente conversar aqui hoje, né? Mas tranquilo, pessoal, as perguntas serão encaminhadas. Eu sei que tem muita coisa, pessoas especiais como o professor Paulo, eu sei que todo mundo tem bastante pergunta para fazer, mas a gente vai dar sequência também a esses e-mails. Professor, sua fala foi perfeita. Realmente a vivência ela é particular, a vivência ela depende, né, de cada pessoa e nós precisamos ser bons ouvintes, principalmente nesse momento, né, principalmente nesse momento de transição no mundo todo, né. Mas, professor, gostaria de agradecer muitíssimo a sua participação, a sua fala foi muito pertinente, sem sombra de dúvida. Eu sei que o pessoal aqui está
está fazendo algumas perguntas, está fazendo alguns comentários também sobre isso, né? Mas a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho de uma forma mais extensa na sequência, né? Professor, muito obrigada pela sua fala, muito obrigada pelo apoio, né, de ser um pesquisador de estar aqui com a gente nesse momento, de deixarem a nossa comunidade acadêmica, a nossa comunidade científica conhecer um pouco do seu trabalho como um dos grandes pesquisadores do Brasil. Isso já é uma fala minha, né, conheça um pouco do seu trabalho, né, da área de exatas também, da área ambientalista. Mas, professor, muito obrigada de verdade por poder compartilhar esse momento com a gente. E o professor, pessoal, está em congresso. Então, ele tirou realmente um tempinho para estar aqui com a gente. A primeira coisa é o seguinte, não tem que falar obrigado, porque, na verdade, fazer atividades desse tipo é obrigação na nossa carreira, não é favor, tá? Tem que ser incorporado no nosso dia a dia, a gente tem que falar com a sociedade cada vez mais. Particularmente, como a Camila colocou, em momentos difíceis da ciência brasileira, como que nós estamos passando por agora. Agora, é importante vocês perceberem, isso vai passar. Nós vamos voltar a ter uma ciência pujante, com orçamentos de longo prazo, para isso que a sociedade brasileira está lutando por mudanças significativas, e que a gente possa voltar a ver a ciência como um motor do desenvolvimento tecnológico brasileiro. Então, o motor do desenvolvimento da economia cada vez mais vai passar por ciências, e nós precisamos destes cientistas jovens que estão passando por um período muito ruim, muito difícil, mas se alguma palavra eu posso dar para vocês é que isso vai passar, isso vai terminar, e vocês vão ter condições adequadas de trabalho no futuro muito próximo. Para isso é que a gente está lutando dentro da Academia Brasileira de Ciências, dentro da SBPC, para que o Brasil volte a ter um desenvolvimento científico e tecnológico que faça jus à grandeza do nosso país, porque o que nós temos hoje realmente é um quadro bastante até deprimente, mas ele vai passar, posso garantir para vocês. Perfeito. Então, professor, muito obrigada, ok? E vamos seguir aqui com a nossa participação agora com a nossa convidada surpresa, a bibliotecária Miriam Cris, né? Diretamente de Portugal. Ela está em um desafio novo, agora em Coimbra, muito honrados de tê-la aqui nesse momento, né? Como eu fiz também com o professor Paulo, é difícil falar da pessoa só pelo currículo, né? Muito mais do que o currículo, e a Miriam, de fato, é uma bibliotecária para mim que é um exemplo, vem de uma instituição que, na minha opinião, é uma instituição diferenciada, né? Universidade de Fortaleza, Unifor, né? Eu sei que temos algumas pessoas aqui da Unifor também que podem falar isso, então fiquei impressionada a primeira vez que eu os conheci, continuo impressionada até hoje com o trabalho que eles levam, né? Através da bibliotecária-chefe, que é a Leonida Lessa, né? Leonida, acho que ela está aqui conosco também. E temos a Miriam, que é uma pessoa mais do que especial, é uma bibliotecária muito à frente do seu tempo, muito engajada com tecnologias, muito engajada também na questão de conhecer os pesquisadores, ajudá-los na pesquisa, né? E nada melhor do que você para contar um pouquinho sobre, né, quem é a bibliotecária Miriam Cris. E hoje nós temos o prazer de tê-la para falar um pouco sobre a experiência do bibliotecário, né, com a pesquisa e como ele pode ajudar o pesquisador, né? Então, Miriam, o palco agora é todo seu. Obrigada, Camila. Assim, depois de escutar o professor Paulo, eu acho que eu vivi vários momentos aqui da fala dele. E aí, quando ele estava falando, né, mostrando o número dos artigos, para mim veio de cara a bibliometria. Então, eu já vi os mapas de calor, já vi a utilização do pós-view, tudo como se passasse aqui numa tela que está em minha frente. E, no caso, eu também sou, né, filha da iniciação científica, e vou falar um pouquinho para vocês também da minha trajetória. Acho incrível que o professor participe do SBPC, porque foi um dos prêmios que eu ganhei, foi uma ida como destaque científico na Universidade Federal do Ceará, foi uma ida para o SBPC, que foi um evento que mudou a minha vida. Então, né, prazer, sou Miriam Cris, agora em terras lusitanas,
Esse é o meu e-mail aqui de Portugal já, por isso é miriamcris.pt@gmail.com, já fica aí à disposição para que vocês possam mandar dúvidas, conselhos, tudo que vocês quiserem para este e-mail, que é o meu novo e-mail dessa fase que eu estou começando agora aqui na Universidade de Coimbra. Então, para falar um pouquinho da minha trajetória, né, eu sou bibliotecária de formação, tenho algumas especializações, eu acho que nem vale citá-las, né, mas umas 4, algumas em andamento. E quando eu escolhi a biblioteconomia e contei na minha casa que estava escolhendo a biblioteconomia, a minha família olhou para mim e perguntou se eu iria limpar livros. E eu acho que quem escolhe a biblioteconomia escuta, né? Tipo, mas você vai fazer o quê? E hoje eu tenho tanto respeito pelas pessoas que, por exemplo, higienizam livros raros, livros com séculos de existência. E eu fico pensando, meu Deus, a importância de todos os papéis do bibliotecário em todas as instâncias. E estando aqui na Europa, nesse período, eu vejo o quanto e como a cultura é preservada, e isso me dá muito orgulho de verdade. Então, eu entrei na Universidade Federal do Ceará no ano de 2000, fiz biblioteconomia. Dentre as minhas especializações está a especialização em pesquisa científica, que eu achei que era muito relevante na época. Eu acho que trago aqui novamente uma fala do professor Paulo, nós temos que fazer as escolhas certas, e dentre as últimas especializações está a educação à distância, que é algo que eu acredito muito, e neste período eu fiz um mestrado em administração de empresas e agora vou iniciar o doutorado, né, que aqui em Portugal nós chamamos de doutoramento em ciência da informação na Universidade de Coimbra. E aí casa também com essa questão da importância da internacionalização. Então, quando o professor fala, né, o quão importante foi isso que eu pensei na época, e me perdoem pela expressão, mas foi uma verdade, eu larguei tudo no Brasil para me dedicar ao doutorado aqui em Portugal. Pode passar, Camila, por favor. Camila está fazendo esta cortesia. E onde a pesquisa começa, né? Pode passar, Camila, por favor. Em vários locais. Ela começa na universidade, ela começa no trabalho, ela começa na rua, ela começa na nossa mente. Então, por exemplo, o professor estava falando e eu estava aqui pensando em como escrever um artigo bibliométrico dessa produção e quando ele fala da internacionalização, que eu acredito muito, como é que essa teia de desenvolvimento pode ser realizada. Mas, né, eu já conversei muito com pesquisadores e eu quero trazer uma fala mesmo do meu dia a dia, dos meus vários anos como bibliotecária no Brasil, atuando prioritariamente em bibliotecas universitárias. E assim, você percebe claramente que o bibliotecário ele tem um engajamento na pesquisa e ele deve desenvolver esse engajamento na pesquisa. Miriam, ele é natural? Às vezes não. Às vezes, algumas vezes, o bibliotecário ele deve se mostrar para o pesquisador. Isso é muito importante. Então, vem ao encontro da minha próxima pergunta, né? Como deve ser a relação do bibliotecário com os pesquisadores? Passa aí, Camila, por favor. Então, assim, essa relação, ela nasce com um laço de confiança. Por incrível que pareça, um laço de confiança. E quando você mostra para um pesquisador que você pode agregar muito ao processo da pesquisa, porque entendam, né? Pensem no professor Paulo. Ele tem inúmeras atividades, ele está em associações, né? Está em eventos, está fazendo as pesquisas. Então, o que ele precisa? Ele precisa do suporte informacional. E qual é a melhor pessoa para dar esse suporte informacional? O bibliotecário. Só que nós temos alguns caminhos, algumas ações, algumas atividades, que é o nosso próximo slide. Eu vou passar por algumas atividades que eu acho que são extremamente relevantes para engajar um pesquisador, né, dentro da biblioteca, seja física ou digital, né, que essas barreiras hoje elas não existem mais, mas um dos primeiros serviços e ações que nós devemos prestar é o levantamento bibliográfico.
Ele consiste realmente, né, em buscar sobre um determinado assunto, o autor, seguindo as especificações definidas pelo solicitante, idioma, tipos de material, palavras, etc. Então, assim, o que acontece? Antes, né, eu passei por muitos períodos fazendo entrevista com os alunos dos programas de pós-graduação na instituição que eu trabalhava, e o quanto e como é rico conversar com os pesquisadores. Na verdade, você agrega conhecimento de uma forma, assim, impressionante. Mas nós temos pesquisadores em diversos níveis, né? E o levantamento, ele pode ser feito por alguém que está começando e por alguém que já está de uma forma muito avançada na ciência. Então, vamos lá. No momento que eu vou fazer essa entrevista com um pesquisador, né, seja um aluno, por exemplo, da iniciação científica, seja um grande pesquisador já da sua instituição, você vai conversando e, naturalmente, algumas perguntas vão surgindo. E quando você faz essas perguntas para o pesquisador, ele reflete sobre a própria pesquisa. É como se fosse um bate-papo, é uma conversa, porque quando eu vou perguntar durante o levantamento, eu vou tirar minhas dúvidas para que eu possa entregar um produto muito interessante para quem está solicitando. Sei que hoje, né, muitas solicitações e instituições estão usando o formulário digital, só que nada tira esse contato. Pode ser uma entrevista, né? Você pode fazer uma entrevista virtual, mas a fala, a troca, ela é fundamental para que você entenda o que o pesquisador quer, tá? Então, o levantamento funciona muito bem para aquele pesquisador também que já não tem tanto tempo, mas precisa de documentos relevantes para fundamentar a sua pesquisa. Passando para uma próxima ação, né, que nós temos, a ação número 2, que seria uma disseminação seletiva da informação. Eu já fiz o primeiro levantamento, eu já entendo o que aquele pesquisador precisa, então eu posso passar para uma disseminação seletiva, ou seja, criar, por exemplo, um perfil específico, mandar informações por e-mail, eu posso criar RSS, então eu já recebo o que tem de novidade dentro de uma base de dados digital e já posso encaminhar para aquele cliente, né, de uma biblioteca especializada, por exemplo. O que eu estou fazendo como bibliotecária? Eu estou fomentando a pesquisa, fomentando no sentido de dar informações necessárias para que esses pesquisadores otimizem a produção com as informações corretas, tá? E aí, claro, ética na pesquisa, vale sempre salientar que as fontes, elas são importantíssimas para esse processo. Eu tenho que tomar cuidado com as fontes que eu estou utilizando e com as fontes que eu estou repassando. Por isso que eu devo sempre procurar periódicos que já tenham um nome no mercado, que já tenham uma avaliação dentro da comunidade acadêmica e científica. Dentre mais, né, serviços que eu posso oferecer, está o número 3, que é, né, o treinamento, a capacitação. Eu posso oferecer o levantamento para o pesquisador, né? Eu vou fazer a pesquisa conforme os descritores que ele me passou, mas capacitá-los é fundamental. Então, quando eu dou um treinamento, uma capacitação, ele pode se desenvolver mais ainda, né? O que eu tenho também? Eu tenho um leque de bases de dados, um leque de produtos no mercado, então eu tento direcionar o pesquisador para bases que são mais adequadas, digamos assim, apesar de que hoje nós entendemos, como o professor Paulo falou, que a ciência é trans, né, disciplinar, então eu tenho algumas bases que são mais específicas e podem ser utilizadas, mas, por exemplo, hoje eu não indico tanto numa base de dados multi, né, num portal onde tenho várias bases de dados, que você selecione uma. Porque se o meio ambiente está relacionado à saúde, o meio ambiente está relacionado à economia. Então, quando você tira isso, você acaba perdendo artigos que são extremamente importantes, que são multidisciplinares e que serviriam para aquela pesquisa, tá? E essa informação, na verdade, eu fui desenvolvendo e conhecendo com o passar dos anos. Antes eu achava, de verdade, que um pesquisador da área de saúde tinha uma determinada base na área da saúde que iria suprir todas as necessidades dele. E hoje eu entendo que não. Eu entendo que o multi, que o transdisciplinar, ele é realmente super importante.
E o quarto serviço, né, dessa lista, desses 4 primeiros, é o uso de gerenciadores de referência. Nós estamos num processo informacional tão amplo, um mar, né, realmente de dados que se transformam em informação, que se transformam em conhecimento, que nós temos que gerenciar. Então, eu sempre indico para os pesquisadores, nos mais diversos níveis, a utilização de um gerenciador, mesmo por uma questão de organização, pelos dados ficarem nas nuvens, né? E de algum servidor de conteúdo, e também essa mobilidade entre as normas. Então, se eu estou no Brasil, eu estou escrevendo em ABNT para uma revista brasileira. Quando eu vou fazer uma submissão internacional, ela me pede Vancouver, ela me pede APA, ela me pede outra norma. Então, os gerenciadores de referência, eles dão um certo trabalho no começo para alimentá-los, né, para fazer a organização inicial, mas depois ele é muito conveniente, porque ele acaba tendo essa mobilidade das normas e ajudando muito os pesquisadores na celeridade, tá? E aí, pode passar, Camila, por favor. Mais ainda, né? Como é que o bibliotecário pode ajudar o pesquisador? Primeiro, tentando ajudá-lo a determinar a extensão da informação. Como eu falei, nós estamos com muitos conteúdos. Então, se eu tenho um pesquisador que é super ocupado, com muitas atividades, eu não posso mandar 100 arquivos, 100 artigos para que ele leia. Isso não é conveniente. A extensão da informação, a quantidade dessa informação não vai ser necessária, ele não vai ter o tempo para fazer essa leitura. Então, quando você vai conversar com um pesquisador e diz assim, quantos artigos você quer? Ele diz, todos. Todos é muito. Você vai ter tempo, e às vezes eu realmente fazia essa pergunta, você vai ter tempo para ler todos. Você vai ter tempo para ler quantos? Porque do quanto ele me falava, eu ia filtrando para que ele recebesse o que era mais conveniente dentro da possibilidade. Porque se eu mandar 100 e ele só tem tempo para ler 20, eu vou causar uma ansiedade da informação. Como assim? Eu dei muitos, e ele vai dizer, poxa, mas eu tenho mais 80 para ler, só que eu só consegui ler 20 até agora. E dos 80, dos 100, quais são os principais? Então, é melhor que eu mande uma quantidade focada, conforme o cliente, conforme o usuário, do que um mundo de informação que ele não vai conseguir ler, tá? Acessar a informação necessária de maneira eficiente e eficaz. Então, o tempo hoje é fundamental para todos nós. Se eu faço uma pesquisa que não é eficiente e eficaz, eu estou deixando de fazer outras atividades e ocupando aquela pessoa de uma forma desnecessária, né? Outro ponto importante é realmente avaliar criticamente a informação e incorporar, né, as informações mais relacionadas e os seus conhecimentos básicos. Então, assim, eu não posso mandar qualquer fonte de informação, eu não posso mandar qualquer artigo para um pesquisador, porque essa seara ela é muito sutil. Se eu mando um artigo que não tenha um peso, se eu mando um artigo que não tenha uma verificação da integridade, eu posso danificar uma pesquisa, né? Claro que o pesquisador vai ler todos e vai avaliar todos, mas eu já tenho que ter essa responsabilidade, uma coparticipação realmente compartilhada com o pesquisador para que eu possa, sim, ajudá-lo no processo como um todo. Camila, por favor. E, como quarta opção, né, usar uma informação efetivamente com um propósito específico. Eu, gente, gostaria de ler tudo, gostaria de ler muito, mas na minha vida, por exemplo, hoje eu não posso. Eu tenho que escolher. E nós, realmente, no cotidiano da pesquisa, como bibliotecária, como pesquisadora, eu tenho que escolher os artigos, os produtos, a linha que eu quero tratar. Então, eu tenho linhas que eu adoro trabalhar. Integridade, eu gosto de trabalhar pesquisa científica, eu gosto de trabalhar sobre bibliometria. Então, eu gostaria de ler muitas outras coisas sobre a área da ciência da informação, mas não consigo ler todas. Então, eu tenho que ter um propósito específico hoje para colher essas informações e poder, né, processá-las e produzir mais informações.
O quinto ponto é conhecer os aspectos econômicos, legais, sociais que cercam essa informação. Não é porque ela está na internet, que ela está ali livre, que ela é open access. Eu concordo com o professor também nessa questão do movimento. O meu primeiro congresso aqui em Portugal vai ser sobre open source, lá em Bragança, justamente porque eu gosto, eu compro esse tema, eu acho que a ciência tem que ser aberta, eu acho que os investimentos eles acontecem para que isso ocorra, e quando você publica em revistas que são fechadas, né, como nós temos um grande portal aí no Brasil, que é o portal da CAPES, que é, assim, inacreditável, uma fonte incrível de informações, e as pessoas às vezes não valorizam tanto, mas você tem que sim partir para o movimento do acesso aberto. Pode passar, Camila, por favor. E qual o resultado esperado? Né? O resultado esperado é realmente um engajamento entre o professor e o bibliotecário. Nós esperamos isso no nosso dia a dia, que ele tenha uma confiança tão grande que ele possa sempre contar com a biblioteca e com o bibliotecário nesse processo. Tá? Camila, por favor. Quais são as outras ideias que eu trago para esse momento? Por exemplo, consultar o fator de impacto de publicações periódicas, verificar a visibilidade desses autores. Você pode, sim, enquanto bibliotecário, ajudar a sua instituição a entender este processo. Tá, como é que o bibliotecário vai fazer isso? Atuando realmente com a bibliometria, apoiando os pesquisadores, né? Dentre as outras ações, eu cito também o auxílio na criação de identificadores, né? Porque você tem que ter métricas para ajudar na ciência, você tem que ter realmente métricas. Então, você pode ajudar a criar a sua comunidade acadêmica, né? Um OrcID, né? Um Google Acadêmico, um Research ID. Então, nós temos esses, né, códigos de identificação dos autores que podem auxiliar a publicação em periódicos com qualis, com fator de impacto, ISSN, o DOI, como é que eu posso identificar o meu documento digital para que ele seja recuperado de uma forma mais fácil. E ajudar sempre nas normas específicas das publicações dessas revistas. Algumas vezes, quando você está iniciando o processo, você tem dúvidas com relação à publicação, com relação à norma, você nunca, né, publicou em Vancouver, então você tem que se adaptar a esse processo. Camila, por favor. Outras ideias, capacitações, né? Compro muito a ideia da capacitação, então você pode oferecer na sua biblioteca introdução à pesquisa científica, normas de publicação, gerenciadores de referência, as métricas dos periódicos, as pesquisas em bases de dados. Então, todas essas são ações importantes que vão fazer com que o elo de ligação entre você e a comunidade acadêmica, a comunidade científica, os pesquisadores se fortaleça. Pode passar, Camila, por favor. Então, voltando para a nossa pergunta, como deve ser a relação? Perfeita, né? Quem tem um bibliotecário como amigo, quem tem um bibliotecário na instituição tem tudo. Eu brinco falando isso, mas é porque eu realmente acredito que nós podemos fazer a diferença na vida de um pesquisador. E para isso, nós temos que indicar as fontes. Camila? Trago aqui o processo da competência informacional, né, que ele é muito importante, porque ele auxilia no processo de formação de uma pessoa, para que ela seja capaz de reconhecer quando precisa de informação e possuir habilidade para localizar, avaliar e usar efetivamente. Então, o papel do bibliotecário, ele tem, né, como base a competência, auxiliar na competência e no comportamento informacional de todos. Na minha concepção, essa é a minha missão. E para isso nós temos várias fontes, como a Camila vai mostrar agora. E uma delas, né, claro, que é a Science. Então, essa é a entrada principal da Science, ela tem uma abordagem open também, então nós temos pelo portal da CAPES, o portal de periódicos CAPES. E aí, a segunda tela, dentro desse contexto, por favor, Camila, é exatamente esse arquivo todo que a Science tem para oferecer, né? O backfile das revistas, eu acho que eles são fundamentais para todos os pesquisadores, porque eles mostram um processo, às vezes, de desenvolvimento de conhecimento. Nossa próxima tela também
é uma tela de capas, só para vocês verem um pouquinho. E aí, passando para a próxima, essas são telas mais ilustrativas para vocês. Eu sempre brinco dizendo que a pesquisa básica, às vezes, ela não é tão básica. Vou explicar por quê. Porque a pesquisa básica, ela tem que ter uma apropriação, por muitas vezes, né, o nosso usuário, o nosso cliente, eu gosto também de chamar de cliente, ele gosta de fazer, né, pesquisas na opção básica, mas ele usa frases. Então, os metabuscadores, eles acabam não produzindo os resultados esperados pela pessoa. E aí, na próxima tela, eu venho mostrar a pesquisa avançada. Porque, às vezes, o avançado, ele não te dá trabalho. Eu tenho uma série de filtros, eu já tenho uma série de informações, onde eu posso ser muito mais assertiva. Eu quero tudo. Qual é o tipo de arquivo? Qual é a publicação que eu quero? Já que nesta, né, URL, eu tenho várias publicações, então eu posso definir apenas uma, data, período, recorte temporal, que eu sempre gostei muito de conversar sobre as pessoas, né? Se ela quer um histórico, se ela quer uma revisão de literatura completa, uma revisão sistemática, qual é o método que ela está utilizando para a realização daquela pesquisa. Por favor, Camila. E outra coisa que eu acho que é fundamental e otimiza o nosso tempo é a criação de alertas. Eles são muito importantes. Se eu já sou pesquisadora de uma determinada área e sempre gosto, né, de ter novidades na minha caixa, a criação de alerta, que é uma ferramenta incrível, está à disposição do pesquisador. E eu acho que é assim fundamental na vida de todos, porque otimiza o tempo. Pode passar, por favor. E essa foi minha fala. Deixo mais uma vez, né, o meu e-mail e agradeço demais a ITMS pelo convite. Eu acho que é uma honra para mim falar aqui para vocês hoje sobre essa experiência. Eu realmente estou aqui em um novo desafio para a minha vida, mas buscando melhorias, buscando pesquisar, buscando conhecimento e buscando cada vez mais trazer coisas boas para o Brasil. Muito obrigada. Perfeito, Miriam. Muito obrigada, muito esclarecedora a apresentação como bibliotecária. Eu acho que é um momento em que a gente precisa ajudar as pessoas, os bibliotecários, a entender o momento. Muitas coisas mudaram, né, de 3 anos para cá na pesquisa, muitas metodologias mudaram. Então, eu não deixo de fazer a pergunta, né, apesar de ser uma experiência pessoal. Qual conselho você daria, né, para o jovem bibliotecário? São 2 perguntas, né? O que ele pode fazer para transformar a biblioteca e qual o impacto, né, de uma publicação como a Science, por exemplo, para uso na biblioteca? Por que eu estou te fazendo essa pergunta diretamente, né? Porque a gente fala muito sobre os livros, sobre a bibliografia básica, mas existe todo um acervo importantíssimo, principalmente através do portal de periódicos da CAPES, que está a serviço do bibliotecário e também com treinamentos. E a Science, sem dúvida, é uma delas, né? Então, te deixo essas 2 perguntas, você pode compartilhar um pouquinho com a gente da sua experiência, tanto aqui, né, no Brasil, quanto aí, na Europa. Pronto, eu acho que uma dica é realmente sair um pouco da grade curricular dos cursos. Na verdade, a graduação, ela tem a intenção de formar sua base, mas se eu for contar o quanto eu estudei depois que eu saí da minha primeira formação, né, da graduação, é algo impressionante. Eu estudei muito mais, né? Eu não paro de estudar, essa é a diferença. E você se colocar no lugar do outro, no lugar do pesquisador, entender as necessidades que ele tem, para assim oferecer serviços dentro da sua biblioteca que chamem a atenção. Que a biblioteca, aí eu vou usar uma frase da Leonília, se torne uma grande vitrine, uma vitrine dentro da sua instituição, onde as pessoas cheguem lá, né, para você, para o bibliotecário, e digam, olha, eu estou precisando de você. Eu poderia tentar sozinho, mas estou precisando de você. E quando nós nos encontramos, por exemplo, eu ministrei muitos treinamentos sobre o portal de periódicos CAPES, e eu ficava encantada. Então, o meu encantamento eu passava para os meus usuários e os meus clientes, porque nós temos um mundo de informações, e essas revistas que estão lá, elas são extremamente relevantes. Eu acho que a alegria de um bibliotecário é quando o seu usuário volta e diz, olha, Miriam, eu consegui. E eu sempre brincava dizendo, né, quando eles falavam de fator de impacto e qualis,
em que revista eu devo submeter? Eu disse, sim, na melhor. Na melhor, porque assim, é 50% de chance, 50% sim, 50% não. Mas a revista, quando ela tem uma relevância, ela te dá um feedback, e o feedback é para o seu crescimento. Você ganha uma avaliação de pessoas especializadas naquela área para te dizer como você deve melhorar. Então, é um ganho, mesmo não já é um ganho, porque você tem um feedback para revisar o seu caminho de pesquisa. Então, essas são as dicas. E eu estava em mute. Super normal, né, de apresentações hoje em dia. Então, perfeita a sua fala, Miriam. Muito obrigada por demonstrar todo esse conhecimento para a gente, por essa dica aos jovens bibliotecários que estão aqui também, né? A gente tem um público bem grande de estudantes, de bibliotecários, de pesquisadores que estão aqui acompanhando a gente, né, nesse evento hoje, e acredito que tudo foi muito oportuno, porque você falou até sobre como pesquisar. E acredite, isso é bem importante. Isso tem que ser enfatizado várias e várias vezes para que a gente possa fazer com que conteúdos especiais como o da Science Magazine possa chegar cada vez a mais pessoas em mais lugares, né? A gente sabe que tem uma concentração muito forte, por exemplo, de conteúdo, principalmente aqui nas áreas do Sul e Sudeste, né? Mas isso tem que chegar de várias formas a todas as regiões do nosso país, que é gigante, né? E agradeço muito por você estar aqui hoje, né? Sei que estamos aí em Portugal com uma ótima representante, né, da biblioteconomia aqui no Brasil. Espero, viu? Espero fazer valer aqui o nome do Brasil na Universidade de Coimbra. sem dúvida, né? E agradecer todas as citações que você fez aqui, foi bastante importante, né? Então, muito obrigada mais uma vez, Miriam. Obrigada. Ok? Pessoal, vamos para a última parte, então, da nossa apresentação. É uma parte rápida, mas bastante importante também. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do conhecimento de como publicar em uma revista como a Science Magazine, né? Porque eu acredito também que nesse processo há uma mística também, principalmente, né, pela divulgação. Talvez a Science Magazine seja a coleção de revistas mais divulgadas na história da ciência, né? Acho que várias matérias e que a gente pode até conhecer nesse momento de pandemia e Covid foram citadas as publicações da Science Magazine, mas afinal, para os jovens pesquisadores que estão aqui, para os bibliotecários, como que eu faço para publicar em uma revista científica como a Science Magazine, né? Então, nesse momento, eu vou desmistificar um pouquinho com vocês como é esse processo, quais perguntas que vocês precisam fazer na hora de pensar em publicar um artigo, né? Algumas coisas que possam ajudar, para além, né, da fala do professor Paulo e da bibliotecária Miriam, que foi bastante importante também, né? Miriam, que também é bibliotecária e professora, é interessante dizer também, né? Então, pessoal, eu espero que vocês já estejam vendo aqui minha tela, né? Nesse momento eu não tenho acesso direto ao chat, mas nós temos aqui uma tela sobre como publicar na Science, né? Quando a gente fala sobre a Science, quando a gente fala sobre a coleção de revistas da Science, a gente fala de conteúdos que têm um impacto gigante. Nós falamos de conteúdo, de um conteúdo importante, né? E, obviamente, que os artigos que vão ser publicados na Science Magazine, eles passam por um critério muito interessante de avaliação, né? Para que a gente possa manter a qualidade, né, dos artigos que são publicados, né, e também o avanço da ciência, né. Então, falando um pouquinho sobre a Science, sobre a família de revistas, né, a Science, ela é publicada pela AAAS, né, conhecida aqui no Brasil como AAS, né, é a maior revista científica semanal do mundo. Por quê? Porque as publicações da Science, elas são lançadas todas as sextas-feiras, né, e a gente tem duas modalidades diferentes, que é a física e a online, né. E a Science ela vai ter os relatórios, os artigos de pesquisa científica revisados por pares, o que é muito importante. Por que é muito importante saber disso, pessoal? Porque temos revisores no Brasil também desses artigos por pares, para além dos pesquisadores, né? Pessoas que estão espalhadas por todas as instituições aqui do Brasil, né? Por todos os cantos aqui do nosso país, né? E ele sempre vai buscar tanto os assuntos teóricos focados, como ele vai buscar também a atualização sobre todos aqueles assuntos que estão em voga naquele momento para a comunidade científica. Então, ela é uma revista de pesquisa e também de atualização, sendo um dos portais mais importantes para a pesquisa no mundo,
diretamente, né? Então, o que é de melhor de pesquisa, o que é de melhor de histórias, o que é de melhor em comentário, sem dúvida que a gente vai encontrar essa experiência através da Science. E a Science, ela está disponível para as instituições do Brasil através do portal de periódicos da CAPES, né? Então, a gente vai lançar depois algumas perguntas para vocês, né, que serão enviadas através do e-mail, para perguntar sobre isso também e para perguntar também sobre a publicação, que é o tema da minha apresentação hoje. Então, seguindo aqui um pouquinho, pessoal, com a nossa segunda tela, né, como que eu posso pensar, por exemplo, pessoal, na publicação? Como que eu posso enviar essa publicação para a Science Magazine, né? Hoje, a maioria das editoras, elas deixam disponíveis um espaço onde você pode perguntar e tirar dúvidas sobre a publicação. Mas, para além disso, para além do processo, existem algumas perguntas que a gente deve fazer também em relação ao seu artigo, né? Se é o momento de você publicar aquele artigo. E aqui a Science elucida para a gente algumas perguntas que a gente deve fazer para saber se a gente pode publicar esse artigo, se eu posso concorrer a publicar esse artigo na Science Magazine, né? Então, uma das primeiras perguntas é: esse é um dos melhores trabalhos que eu já fiz? Esse trabalho ele vai representar um avanço, esse trabalho ele vai contribuir com a minha comunidade, né? O que já nos leva à segunda pergunta direta, né? Esse trabalho ele tem um interesse geral, ele tem um interesse daquela comunidade localizada, um interesse mundial em que eu possa compartilhar nessa minha pesquisa, nesse artigo, né? É um trabalho inovador. Então, ele vai trazer um processo de disrupção, ele vai trazer um processo que mudará a forma como nós pensamos em algo, né? Então, essas são as 3 dicas, né, que a Science traz para a gente, para saber, nossa, eu tenho aquela opção ali no site de buscar, de saber um pouquinho como é que eu posso publicar. Realmente é esse trabalho, né? Realmente é esse trabalho que eu posso fazer a publicação? Então, são essas 3 perguntinhas que a gente deve se questionar quando a gente fala sobre o artigo. Mas é complicado a gente falar do artigo, por exemplo, né? Porque isso também vai muito da sua pesquisa, né? Existe um critério mais aberto. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês também de como a gente pode enviar esse relatório e como funciona esse processo dentro da Science. Isso, pessoal, de uma forma muito breve. Por quê? Porque a gente vai abrir um questionário para vocês depois e vocês podem falar se vocês têm interesse em publicar na Science e que seja avaliado. Mas isso são perguntas que a gente vai trazer para o segundo momento que isso vai ser avaliado pela equipe da Science. Por isso que a gente coloca essas perguntas e esses questionamentos para o final, né? Para o nosso questionário direto, né? Então, como é que funciona, pessoal? Aqui na minha tela, falando um pouquinho sobre envio desse artigo, né? Escrevendo o artigo com as diretrizes, né? Aqui a gente tem mais algumas informações sobre como você pode colocar a justificativa do seu artigo para ser publicado na revista, né? Mas eu acho que mais importante, tanto quanto as diretrizes, é entender quais são os motivos de rejeição desse artigo, né? Que eu acho que são as dúvidas principais. Ué, mas por que é um processo assim tão difícil, né? Por que a maioria desses artigos, né, eles são rejeitados? E existem alguns motivos diferentes pelos quais esses artigos são rejeitados, né? Então, falando aqui um pouquinho sobre os principais motivos da rejeição desses artigos, que hoje são 95% do que a Science recebe, né? É porque ele seria mais adequado, né? Mais ajustado para um público específico, especialista. E a gente fala de temas um pouco mais abertos, né? Existem as partes mais interessantes são muito especulativas, então a gente não tem uma base firme para a gente poder fazer a publicação daquele estudo, né? Ou ele vai agregar a área, mas ele tem um avanço significativo, que é aquele avanço disruptivo que eu comentei com vocês no começo, né, da apresentação. Mas será que tem algum processo diferente? Será que muda? De fato, faz parte do interesse geral, né? Ou os avaliadores eles não entenderam em um determinado momento, né, que esse artigo ele tem relação com outros artigos que estão sendo considerados. Então, tem uma questão, né, de match, de assertivo entre os artigos. Então, é interessante a gente saber, pessoal, né, tanto como fazer esse artigo, como eu vou colocar a minha pesquisa, mas também quais são os principais motivos pelos quais eles são rejeitados. Afinal, a gente está falando de 95%, né, desses artigos que são recebidos pela Science Magazine mensalmente, tá? E após isso, pessoal, como que acontece? Né? O que acontece com o meu artigo quando eu submeto para publicação numa revista como a Science Magazine? Né? Eles têm, por média, pessoal, de 13 mil envios, né? Acredito que essa informação seja mensal, né? E ele é avaliado pela equipe e pelo conselho de editores de revisão, né?
A partir daqui, pessoal, num período, né, um lapso de 1 a 2 semanas, né, 75% desses artigos eles são rejeitados, né? Então, a gente já tem aquelas partes assertivas do que pode ser publicado, o que pode ser publicado e o que vai para a segunda fase de avaliação, né? Logo na sequência, ele é passado para os revisores, né? Ele é verificado por 2 tipos de cientista para avaliação dos editores e também para a parte de revisão desse artigo, né? Dentro, né, dessa avaliação do editor em específico, né? Depois disso, a gente ainda tem uma parcela de artigos que ainda vão ser rejeitados por alguma questão, e a gente vai ter cerca de 8% ou menos de 8% desses artigos que vão ser aceitos para publicação e finalmente serão publicados numa revista de grande visibilidade, como é a Science Magazine, né? Lembrando que a gente tem a gente tem um segmento de revistas diferentes, né? Algumas com um tema mais assertivo, algumas com um tema mais aberto. A Science, inclusive, ela tem um conteúdo de acesso aberto, que é a Science Advances também, que eu os convido a conhecer, mas é interessante a gente entender como é que é esse processo, como é que a gente pode desmistificar, né? Eu lembro que em algumas reuniões, algumas apresentações, os pesquisadores eles têm a dúvida, nossa, mas o que acontece com o meu artigo? Mas quais são os principais motivos pelos quais eles são rejeitados? E esse tipo de informação, pessoal, eles nos ajudam a entender o que acontece e como que eu posso me preparar melhor também, né, para entregar esse artigo e ter o meu artigo científico num editor tão importante como é a Science, né? Então, acredito que é uma visibilidade muito interessante para os pesquisadores, ok? E se você tem interesse em saber como funciona de uma forma mais aprofundada essa questão da publicação na Science, você pode entrar em contato com a gente. Ao final desse evento, nós vamos enviar para o seu e-mail um link, né, onde você vai responder uma pesquisa para a gente poder trazer as melhores informações para vocês, os melhores webinários, mas também entender se você quer conhecer mais a Science, porque, como eu falei, a maioria das instituições do Brasil tem acesso através do portal de periódicos da CAPES, e nós podemos ajudar vocês a ter esse conteúdo de uma forma mais acessível para os seus estudantes, professores e pesquisadores, né? Mas também você pode saber, junto com a equipe da Science, como você pode publicar, como você pode ter esse artigo publicado e como a gente pode começar essa avaliação. Então, pessoal, atenção a esse link que nós vamos mandar, essa pesquisa que nós vamos mandar para que vocês respondam, para que a gente possa trazer conteúdos, para que a gente possa também resolver algumas dúvidas que vocês tenham, inclusive com dúvidas para os palestrantes que participaram, né, desse webinar. A gente tem um tempinho curtinho, precisa fazer algumas adaptações, mas é sempre interessante que a gente tenha as dúvidas abordadas também, ok? Então, pessoal, a gente chega ao final da apresentação, junto com a minha apresentação aqui de como publicar na Science, né? Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui, pessoal, para a gente entender um pouquinho o que vocês acharam. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, né? Letícia, por favor, pode colocar as redes sociais aqui. E esse evento, né, para quem não conseguiu assistir, eu recebi alguns e-mails, pessoal, eu recebi alguns WhatsApps também de algumas pessoas que não conseguiram se conectar por algum motivo, né? Acredito que essa plataforma foi um pouco melhor, né? Mais pessoas conseguiram se conectar aqui com a gente, mas é importante trazer para o máximo de pessoas possíveis. Então, em questão de 10 dias, né? Eu vou compartilhar com vocês também por e-mail o link dessa apresentação gravada para que vocês possam assistir mais vezes e também compartilhar, né, com a sua comunidade acadêmica. Então, nesse momento, pessoal, agradeço muito a participação de vocês. Gostaria de agradecer a toda a nossa equipe TMS pelo suporte que nos foi dado aqui, a toda a equipe da Science, né, Magazine, que tornou possível esse evento aqui hoje, que sempre nos está apoiando, né, nessa parte. E agradeço muito a vocês também da audiência pelo tempo em que a gente pode discutir esses assuntos que são tão pertinentes às nossas comunidades acadêmicas. Então, pessoal, muito obrigada. Estou total à disposição para dúvidas. Vocês têm meu e-mail e a gente deve conversar em breve, né, no nosso terceiro episódio do webinar. Muito obrigada, gente. Boa tarde.